Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Respirem fundo, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, acalmem os pensamentos. Vamos pedir a presença do Mestre Jesus e dos mentores para lermos mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que, enquanto estivermos lendo, possam sair daqui vibrações boas e essas vibrações possam ser direcionadas a todos que estão em hospitais, a todos os doentes, todos seus familiares, que todos possam ter a fé renovada e que essas vibrações lhe tragam alegria. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja. Vamos ler hoje a página 337. Certa noite, justamente na antecedência da véspera de grandes espetáculos, em homenagem a patrícios ilustres, nos quais Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, a enferma chamou-o e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Permutaram um inesquecível olhar em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulara o espírito, adivinhando próximo a Deus. Pai, disse ela melancólica, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Tassiano procurou em vão represar as lágrimas que lhe inundavam os olhos. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. Sempre fomos unidos, paizinho, continuou a moça triste. Até hoje nada fiz sem a sua aprovação. Queria, sim, pedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. E sem que o genitor tivesse tempo para qualquer indagação, acrescentou: o senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? O patrício recebeu a pergunta como se fora apunhalado nos tecidos sutis da própria alma. Uma dor intraduzível, na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia, fê-lo dobrar a cerviz melancolicamente. Tu também, minha filha, indagou ele em pranto. Meu pai era dele, minha mãe abraçou-o. Basílio imolou-se por ele. Lívia morreu louvando o nome. Anacleta despediu-se de nós procurando-o. Quinto Celso, o filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe. Sempre o Cristo a buscar-me, a atormentar-me e a perseguir-me. Eras tu a única esperança de meus dias. Julguei que o carpinteiro Galileu te poupasse. Entretanto, tu também. Ó Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram. Por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho. A jovem movimentou as mãos ressequidas e pálidas com dificuldade e acarinhou-lhe a cabeça, prematuramente encanecida, que pendia para ela em choro convulso. Não sofra, paizinho, pediu resignada. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo o que eu tenho. Nada encontrei na vida igual ao teu carinho. Seu amor é a minha riqueza. Desejo, antes de tudo,
seguir-lhe os passos. Não vê que sempre rezamos juntos pela manhã a oração de Cibele? Tudo será para mim segundo a sua vontade. A jovem interrompeu-se por alguns instantes. Mostrou sinais de indefinível alegria no rosto descarnado e continuou. Hoje à tardinha, Liv esteve aqui. Trouxe uma harpa enorme, adornada com rosas de luz. Cantou para mim o hino às estrelas, com a mesma voz do nosso encontro às margens do Ródano. Disse-me que estaremos todos juntos em breve e que eu não deveria apoquentá-lo, caso o Senhor não consinta que eu me faça agora cristã. Asseverou que a vida é divina e eterna e que não temos motivo para atormentar-nos uns aos outros. Afirmou que o amor de Jesus glorifica-nos o caminho e que, com o tempo, brilhará em toda a parte. Além de tudo, Pai querido, nunca entrarei num céu em que o Senhor não esteja. Fixou os olhos profundos e fulgurantes no teto e exclamou: Jesus também é amor, que espera sempre. Haverá perdão para todos. Tassiano ergueu um semblante e fitou-a contristado. Teria razão para contrariar a filha querida na hora extrema? Poderia, em sã consciência, impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara? Por que negar a Blandina o conforto de sua aquiescência numa questão puramente espiritual? Experimentou grande remorso em face do desabafo que pronunciara e, abraçando a doentinha, falou sincero: perdoa-me, filha. Esquece as minhas palavras. Dize o que pretendes. Podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento, e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Havia tanta felicidade quanto ternura naquelas frases que a enferma sorriu um sorriso de elevo e contentamento, e então rogou humilde: papai, na igreja de São João há um velhinho de nome Enio Pudens, que eu desejaria fosse rogado pessoalmente pelo Senhor a fazer comigo uma oração, e quando eu morrer, ficaria contente se o Senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina a alegria com a certeza da vida eterna. Tassiano tentou dissuadi-la dessas ideias, porque tamanha preocupação com a morte, quando a esperança lhes descerrava magnífico futuro à frente. Esforçando-se para mostrar tranquilidade e segurança, prometeu cumprir-lhe a vontade e passou a conversar em outros assuntos. Referiu-se à festa que a cidade esperava ansiosamente e salientou o propósito de conquistar expressivo prêmio. Adquirira 2 cavalos vigorosos procedentes de Capadócia que pareciam possuir incríveis asas nas patas. Aguardava por isso um triunfo espetacular. Estava convicto de que a filhinha, muito em breve, se mostraria orgulhosa e linda nas corridas, abrilhantando-lhe as vitórias. Blandina sorria satisfeita e confortada, mas serena, aquietou-se na expectação do dia seguinte. De espírito dilacerado,
Tassiano viu chegar a manhã e, consoante a promessa que formulara, dirigiu-se discretamente à igreja de São João, onde não teve dificuldade para encontrar o velhinho indicado. Com cerca de 80 anos, curvado e trêmulo, Ennio Pudens, o mesmo companheiro de Quinto Varro, quando este se fizera conhecido por sucessor de Apio Corvino, ainda trabalhava. Não obstante desfrutar o respeito de todos na posição de cooperador mais velho da comunidade, era um exemplo vivo de fé, serviço, diligência e abnegação. Recebeu Tassiano com atenção e bondade, colocando-se à disposição dele para o que lhe pudesse ser útil. A simplicidade do ambiente conferia-lhe imensa paz ao coração. A alma de Tassiano sentia sede de tranquilidade, como o deserto suspira pela bênção da água. Interpelado pelo patrício com respeito ao pretérito, Ennio informou-lhe haver conhecido ambos os corvinos, o velho e o moço, mostrando-lhe satisfeito as recordações daquele que jamais poderia imaginar fosse o infortunado pai do seu interlocutor. O filho de Varro observou a dependência em que o genitor vivera consagrado à caridade e à fé. Deteve-se na contemplação do leito pobre, carinhosamente conservado, e refletiu nas amarguras que, de certo, teriam ali assediado o coração paterno. Nunca poderia supor que ele mesmo, Tassiano, bateria aquelas portas implorando socorro para a filha doente. Mergulhado em profundo alheamento, foi despertado pela voz de Pudens, que declarava estar pronto para segui-lo. Partiram assim em demanda do ninho, agasalhado entre as árvores, onde Blandina recebeu o apóstolo com alegria e reverência. O missionário conhecia o genro de Vetúrio de longa data. Sabia-o adversário ferrenho do Evangelho e manifesto perseguidor da igreja torturada. Contudo, a pobreza limpa em que vivia com os filhos, a coragem moral nos reveses sofridos e o bom ânimo com que enfrentava os golpes da sorte à frente da opinião pública inspiravam simpatia e respeito ao seu espírito amadurecido. Acanhado a princípio, a pouco e pouco se notou mais comunicativo. As perguntas da pequena enferma, a conversação judiosa de Celso e o olhar respeitoso do chefe da casa deixavam-no mais à vontade. O antigo religioso refletiu quão enormes teriam sido as aflições caídas sobre aquele homem tenaz que o escutava atentamente, mas avelentado na experiência e na dor, calou as indagações no próprio íntimo, para só expandir-se em carinho, tolerância, bondade e compreensão. Ao fim de uma hora de sadio entendimento, atendendo aos rogos da doentinha, o ancião pronunciou em voz alta a prece dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Um pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal,
porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O viúvo de Helena ouviu a rogativa, mudo e emocionado, comovendo-se com a doce confiança dos filhos que a repetiam palavra por palavra. Era o seu primeiro contato com alguma lembrança do Cristo, que nunca pudera compreender. Diante daquele quadro constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo e de duas crianças que se achavam investidas do direito de tudo guardarem da terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé, não pôde impedir que o pranto lhe umedecesse os olhos. Ouviu com respeito inexplicável todos os apontamentos do hóspede e quando Enio se despediu atencioso, rogou-lhe não lhe esquecesse os filhos. Blandina e Celso eram cristãos fervorosos e ele, na posição de pai, não lhes contrariaria os sentimentos. A enferma fitou-o jubilosa. Inexpressível serenidade envolveu a casa naquela noite inesquecível. Como se houvera sorvido delicioso calmante, a menina adormeceu tranquilamente. Tassiano, por sua vez, entregou-se ao sono pesado e sem sonhos. Ao amanhecer no dia seguinte, contudo, acordou com indefinível tristeza a turbar-lhe o íntimo. Recordou que a filha, na véspera, assumira compromisso moral com a nova fé. Por isso, sozinho, procurou a imagem de Cibele, existente num oratório particular, anexo ao quarto de Blandina. Pela primeira vez, depois de muitos anos, repetiu a sós consigo mesmo a sua rogativa habitual à grande mãe. Nunca se vira imerso em tamanho frio espiritual. Jamais se sentira tão angustiosamente só. Guardava a impressão de que ele era o único oficiante vivo num templo de deuses mortos. Ainda assim, não ressuscitaria a fé pura da infância. Amaria Cibele, cultuaria Baco e esperaria por Júpiter, o grande senhor. Não podia modificar-se. Orou em lágrimas e depois de abraçar os filhos, dirigiu-se para o circo, onde prepararia o carro de sua propriedade para as corridas da tarde. Mais tarde voltou ao lar para leve refeição e, não obstante registrar os padecimentos de Blandina singularmente agravados, tornou a cidade para o grande prélio. Bom, gente, vamos parando por aqui. Paramos na página 342. A Blandina vai morrer em breve, pelo que eu tô vendo. Oi, meu amor. Coraçãozinho. Coisa linda. Ai, ele sempre tira meu gorrinho. Impressionante. Então vamos fazer uma prece final. Vamos fechando os nossos olhos físicos. Respirando fundo. Agradecer ao Mestre Jesus e aos mentores por mais essas páginas lidas, pela calma que nos impõe, pela tranquilidade que afaga nossos corações. Que possam ter saído daqui vibrações boas e que essas vibrações possam ter chegado aos seus destinatários. Obrigada por tudo, Jesus. Continue nos dando forças. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia, pessoas! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Paramos na página 343.
A que a gente vai ler hoje é a 343, hein? Achavam que eu tinha esquecido? Vamos fazer uma prece. Fechem os olhos físicos, sentem-se confortavelmente. Respirem fundo. Vamos pedir a presença do Mestre Jesus e dos mentores para a leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Pedimos, Senhor, para que saiam vibrações boas daqui e que essas vibrações possam chegar a todos os doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, todos os seus familiares, para que todos tenham força, tenham fé revigorada e possam acreditar realmente que tudo vai ficar bem. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então vamos lá, página 343. No limiar do crepúsculo, o local regurgitava de gente. Liteiras enfileiradas davam notícia da expressão aristocrática da festa. Bigas e quadrigas desfilavam à pressa aqui e ali. Músicos disfarçados de faunos tangiam cítaras e trompas, alaúdes e pandeiros, animando a turba que não se fatigava na reprodução de urros selvagens. Cortesãs admiravelmente trajadas e bacantes, recendendo aromas perturbadores, matronas e virgens de Roma e das Galhas, exaltadas e seminuas, gritavam o nome dos favoritos. Tassiano contava com a simpatia geral. Então formou na fila inicial da competição, viu-se aclamado por centenas de vozes que partiam não somente do povo, mas também das galerias de honra, onde se acomodava o propretor com seu vasto séquito vistoso e farfalhudo. Naquele dia, contudo, o predileto da multidão parecia surdo e indiferente, de pensamento voltado para a filha bem-amada a debater-se com a morte. Não esboçou o mínimo gesto de reconhecimento na direção da massa que o saudava deliradamente. Ao sinal de largar, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos fogosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro como de outras vezes. Depois de alguns instantes de galope desenfreado, notou que a cabeça, como se desequilibrara nos ombros. Esforçou-se para retomar o comando da biga, a desvairar-se, veloz, mas turvou-se-lhe a visão repentinamente. Deixou de escutar os gritos da massa frenética, guardando a impressão de que um vazio se lhe formara no cérebro e, incapaz de controlar-se, inclinou para a frente, apoiando-se nas bordas do carro sem domínio. Os animais, contudo, plenamente desarvorados, atiraram o veículo contra a enorme coluna de um dos arcos ornamentais da pista, convertendo-o em pedaços. Colhido então de imprevisto, Tassiano sofreu tremenda queda, indo arrojar-se de encontro aos ferros retorcidos que lhe feriram o frontal, ofendendo-lhe seriamente os olhos. Ante a gritaria da multidão, alguns servidores dos jogos públicos depressa o socorreram, retirando-o em sangue. O valoroso campeão achava-se desacordado, e enquanto dois prestimosos escravos o reconduziam cuidadosamente de retorno à casa, as mesmas vozes que antes o aplaudiam apalpavam-no, agora com ditérios e ingratas observações. Os jogadores que haviam perdido importantes apostas voltavam-se desapontados contra o ídolo da véspera.
O patrício, ainda capaz de raciocinar, embora já pudesse gemer, foi colocado no leito sob o angustiado olhar de Quinto Celso. O rapaz esmerou-se por ocultar o acontecimento doloroso à Blandina e prestou ao pai adotivo os serviços assistenciais ao seu alcance. Reconhecendo-se, porém, infinitamente só para resolver por conta própria, valeu-se do cavalo que costumava servi-lo e correu ao abrigo dos cristãos. O velho Ênio ouviu-lhe as notícias compadecidamente, recambiou Celso ao lar e tomou um carro para acudir ao ferido. Em pouco tempo, assumia direção da casinha do bosque por força das circunstâncias. Transportou consigo os ungüentos curativos de que podia dispor e, munido de panos de linho, começou a limpar as escoriações que ainda sangravam. Mas, tomado de penosas apreensões, verificou que Tassiano estava cego. Meu Deus, que cruel, né? O orgulhoso patrício, que a vida parecia castigar paulatinamente, despojando-o de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado, viu-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria às competições de arena e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Enquanto meditava, reparou que o ferido recuperava integralmente a razão. Recrudesciam-lhe os gemidos abafados. O velhinho dirigiu-lhe algumas palavras encorajadoras, explicando que as equimoses se achavam devidamente medicadas. Reconhecendo o benfeitor, Tassiano agradeceu e pediu que a luz se fizesse, pois se sentia incomodado, aflito naquela escuridão. O manto da noite realmente havia caído sobre aquele dia infortunado, mas no quarto 2 tochas ardiam brilhantes. Senhor, disse o ancião profundamente pesaroso, a câmara está iluminada, entretanto vossos olhos... A frase perdeu-se reticenciosa no ar. Indescritível pavor assomou ao semblante do ferido. O filho de Varro levou as mãos à cabeça e compreendeu a extensão do desastre. Ênio e Celso, que o seguiam, ansiosos, acreditaram que o infortunado romano explodiria numa crise de exasperação e dor. Mas o viúvo de Helena aquietara-se incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes, como se devesse dar informações de si mesmo ao filho e ao amigo. Exclamou em voz comovedora: estou cego, mas os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Em seguida, tateante e trôpego, dirigiu-se à câmara de Blandina, pedindo a Ênio que antes de entrar deixasse o quarto em sombra. Aproximou-se da filha, afagando-lhe os cabelos. A enferma deu-lhe notícia das dores que a atormentavam e, num supremo esforço, o pai consolou-a, rogando desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza. O espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para o encanto da enferma que se habituara a receber-lhe as narrações do regozijo público. Blandina osculhou-lhe as mãos,
declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. O ancião e Celso acompanharam a cena comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os e, noite à noite, como se estivesse regressando das funções no circo, o genitor abraçava a filhinha, às escuras, com ela conversando longamente, de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo lhes corria em clima de paz e segurança. A situação dolorosa prolongou-se por uns 15 dias de preocupações e amarguras. Nenhum amigo de outro tempo apareceu sequer. Nenhum admirador da arena se lembrou da gentileza de sua visita. Somente o velho Pudens alimentou firme a amizade que passara a consagrar-lhes. Alinhando-se ao jovem Quinto Celso, qual se fossem velhos amigos, providenciavam juntos a solução de todas as necessidades domésticas, aliviando Tassiano tanto quanto lhes era possível. O rapaz devotou-se ao pai adotivo com admirável carinho. Substituía-o em todas as atividades caseiras. Lia-lhe os livros prediletos, descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Com assentimento de chefe da casa, Ênio passou a dormir na residência singela, atento à posição de Blandina, que reclamava assistência cuidadosa. Aquela flor de bondade e meiguice emurchecia lentamente ao sobre da morte. Com efeito, numa noite fria e nublada, piorou de repente. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha, para que lhe não faltasse o conforto da presença paterna à hora extrema. Tassiano, depois que ficara cego, julgou não sofreria tanto com a perda de Blandina, cuja afeição lhe constituía inapreciável tesouro, e pensava: não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do encargo de suportar-lhe as provas rudes? Por que conservá-la presa a um inválido? Como rejubilar-se na expectativa de sentir-lhe escravizada a pobreza e a miséria? Contudo, naquele apelo, dentro da noite alta, tivera sobre ele o efeito de uma punhalada mortal. Acudiu aflito, cambaleante. Sentou-se no leito humilde e, auxiliado por Ênio, acariciou a agonizante, que não mais lhe ouviu as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo. Mas, como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante, Blandina repousou, enfim, com a palidez de um anjo que adormece. Desesperado, o filho de Varro gritou, desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da morte. No dia seguinte, sob o patrocínio de Pudens, os funerais foram efetuados como a jovem desejara. O infortunado genitor, apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante em desacordo infinito com os cristãos, acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja sem a coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam em alto relevo 2 corações entrelaçados, com a formosa inscrição: Blandina vive. Amparado por Celso, ele mesmo quis ajudar
a colocação da lembrança sob o túmulo singelo e, ao término do serviço, tateou a legenda expressiva. Fez o gesto de quem abraçava o sepulcro e, em seguida, suplicou ajoelhado: Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Estrela, acende teus raios, para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existe além da campa fria que te guarda implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vi partir para o estranho labirinto da morte. Nunca, entretanto, senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixes jamais. Livra-me do mal, ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sob a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotaste uma crença para a qual não me preparei. Escolhestes um caminho diferente do nosso. Toda a vida, filha inolvidável, não podereis enganar-te. Se encontraste o mestre que esperavas, renova-me o coração para que me coloque também ao encontro dele. Não conheço os deuses em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecer-te e em ti confio infinitamente. Ampara-me, só ergue minha alma abatida. Volta, Blandina. Não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permanecias no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo de teu arrimo. Filha bem-amada, vive comigo para sempre. Calou-se a voz dele na estreita necrópole, abatida por um temporal de lágrimas. Foi então que Celso o recolheu nos braços amorosos, beijando-lhe com indizível carinho e falou, confiante: Meu pai, o senhor nunca estará sozinho. Amparando-se nele, Tassiano, esmagado de dor, afastou-se da cripta, trêmulo e hesitante. Não longe, pequena assembleia entoava hinos cristãos nas preces vespertinas. O desventurado cego, apesar de haver encontrado ali o espontâneo acolhimento dos aprendizes do Evangelho, reconhecia que a sua existência não podia encerrar-se naquele santuário de princípios diversos dos dele. Concluiu que o destino inexorável o convidava a caminhar. Muito bem, agora vamos para o capítulo 7. Então, hoje paramos na página 349. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam ter saído daqui vibrações boas para todos que estão em hospitais, seus familiares, todos doentes. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja.